Nesse vídeo eu vou responder para vocês as principais dúvidas sobre infiltração de coluna. Olá, eu sou o Dr. Davi Belan, médico ortopedista com foco no tratamento intervencionista da dor. E uma das perguntas que mais aparecem aqui no consultório, o que é a infiltração de coluna? Infiltração é um termo que ficou popularizado pelo futebol, os jogadores faziam uma infiltração para poder jogar, e muitas vezes é um termo mal utilizado. Mas de forma genérica, é você levar até algum ponto específico da sua coluna que a gente acredite que seja a causa da dor, pequenas quantidades de medicação que vão fazer um grande efeito e vão tirar essas dores, normalmente por períodos prolongados. Qual a diferença entre bloqueio de coluna e infiltração de coluna? Então, a infiltração é colocarmos medicação nos pontos de dor. Normalmente, esse é o primeiro passo que nós fazemos como intervenção na coluna. O bloqueio é um procedimento um pouco mais complexo, em que a gente interrompe a comunicação dolorosa da coluna com o cérebro. E existem formas da gente fazer isso. A mais frequente é a radiofrequência, em que eu, utilizando a radiofrequência, inativo aqueles nervos que levam essa informação para o cérebro. Como é feita a infiltração de coluna? Normalmente, o paciente faz isso no ambiente hospitalar, no centro cirúrgico. Poxa, então isso é uma cirurgia? Não é uma cirurgia. O paciente não tem nenhum tipo de corte. Mas por que no centro cirúrgico? Primeiro, porque é um ambiente estéril, em que não tem risco de infecção, ou o risco é muito próximo de zero, e o paciente vai ter uma sedação leve. Não é uma anestesia, não tem intubação, mas é uma sedação leve para ele ter conforto, para ele não ter nenhum tipo de dor. Quais os riscos de uma infiltração? Eu costumo dizer que os riscos são quase zero. Nenhum procedimento é isento de riscos, sempre existem, mas eles são muito próximos de zero. O que eu costumo dizer para o paciente é que o intuito do procedimento é a melhora da dor. E na esmagadora maioria dos pacientes, essa dor melhora completamente ou quase completamente. Então, o principal risco de uma infiltração de coluna é a não melhora da dor. Existem, sim, riscos potenciais muito raros relacionados à medicação que é utilizada. Então, isso é importante você discutir com o seu médico cada medicação para cada paciente, envolvendo a alergia que cada paciente possa ter ou alguma suscetibilidade a outros produtos. Para quem é indicado uma infiltração de coluna? Para qualquer pessoa que tenha dor crônica na coluna há mais de 3 meses, que já tenha feito um tratamento inicial, seja com fisioterapia, com reabilitação, e não tenha uma boa resposta. As duas principais causas de dor na coluna são a hérnia de disco e a artrose facetária. Existem outras, mas essas duas são as principais e costumam responder muito bem à infiltração de coluna ou ao bloqueio de coluna. Quanto tempo o paciente fica internado depois de uma infiltração de coluna? Então, o paciente que faz a infiltração de coluna, habitualmente, ele vai para casa no mesmo dia. Ele não precisa ficar internado. É um procedimento que eu costumo comparar com uma endoscopia. Quem já fez sabe como que é. Você vai, tem uma sedação leve, faz o procedimento que dura por volta de 1 hora e meia, se recupera dessa sedação por mais 1 hora e meia, 2, depois, estando se sentindo bem, pode ir para casa no mesmo dia. Eu sempre peço que os pacientes façam repouso relativo por 24 horas, voltem depois desse período para suas atividades habituais progressivamente. Eventualmente, nos primeiros 3, 4 dias, ele pode ter uma sensibilidade um pouco aumentada no local do procedimento. E compressas de gelo costumam melhorar esses sintomas. E por fim, quem não pode fazer uma infiltração de coluna? Então, a infiltração de coluna ela não é ideal para aquelas dores agudas. Por quê? Porque elas tendem a melhorar ao longo de poucos dias, com medicação e algumas outras medidas. A menos que seja uma dor muito intensa. Então, você pode fazer para controlar essas dores. Mas, principalmente, a infiltração ela não é indicada para quem tem dor crônica na coluna, mas já tem sintomas neurológicos de perda de força. Isso significa que os nervos estão apertados a ponto de não funcionarem bem, e uma infiltração provavelmente não vai ser suficiente para resolver isso. É um paciente que a gente já tem que pensar em cirurgia para ele, mas isso precisa ser avaliado pelo médico para cada paciente. Você ainda tem dúvidas sobre infiltração na coluna? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e acompanhe nosso canal.